escrito nisso. A gente tá com o tempo bem apertado, né? Sim. É? Não sei. A gente tá com o tempo apertado. Não, pouquinho. pode ir. Ah, Eu não, tô, mas Pode vamos ir. fazer mais... Porque mais um a gente mencionou sobre isso no começo da nossa conversa. Falou que você tinha uma equipe de 90 pessoas e todos pensavam num caminho. Você conseguiu trazer todo mundo, entender a mecânica, a função, o papel deles. E a gente queria pegar esse gancho para falar também sobre como fazer o seu colaborador, né, se abrir com você sem ter medo de ser rechaçado, fugir a palavra. Ai, É uma construção, Pedro. Eu imagino onde você quer chegar, mas é sempre uma construção, assim. Não é do dia para noite que a pessoa vai confiar em você, vai se sentir segura, etc. Mas lembra a história dos limites? Você vai testando os limites, né? A pessoa vai dando um passinho, você vai respondendo positivamente, ela fala, opa, legal, aqui é um ambiente tá seguro, o terreno não é tão pantanoso quanto eu imaginava. E mais ele vai ficando sedimentado. E eu acho que é por aí. Então, aquele exemplo que eu dei no começo lá das diferentes pessoas, etc, né? Você imagina que quando todo mundo quer fazer o certo, né? Como eu acabei de falar assim, sou um ser humano, eu quero fazer o correto. E eu faço correto dentro da minha ótica, dentro do que eu entendo que é o mais correto. Então, é importante que tenha alguém nesse processo alinhando as diferentes óticas com um propósito maior, que é o propósito da empresa. Por isso que a empresa existe, né? Então, o grande desafio é você ouvir cada um, mas ouvir de verdade, assim, sabe? Não ouvir numa reunião, não ouvir mas ouvir a hora que o cara tá tremendo de medo de errar, ouvir a hora que ele cometeu um grande erro e precisa de ajuda, ouvir a hora que ele tem um problema fora da empresa e ele precisa que você ouça e você fala assim, às vezes você como chefe fala, puta, não tem nada a ver isso comigo, cara. Mas é fundamental, você precisa parar, porque é a hora que você tem a chance de se conectar sim. com esse cara, entendeu? Então, quando você entende o indivíduo e as necessidades dele, os desafios que ele tem, os limites que ele tem, ajuda ele a desenvolver esses limites, você traz ele para vibrar ou para ir na mesma direção de que você precisa que ele vá. E você faz isso com todas as pessoas que estão nesse ambiente. Então, você tem um time de 10 pessoas, você vai ter que fazer com as 10 pessoas. Eu sei exatamente os filhos, o nome dos filhos, o que move os meus funcionários, por que move, o que eles querem da vida, onde que eles querem chegar profissionalmente, como querem chegar. E eu sei exatamente isso. Porque sem saber isso, eu não consigo conectar. Aí depois eu começo a gerar ambientes onde as pessoas começam a se conectar. Eu fico promovendo que elas cada vez mais interajam e criem a confiança. Até que a gente cria um grande laço, até uma máfia, assim, né? É um grupo de pessoas que se complementa, que se entende, que entende o impacto que eu tenho na sua vida e você na minha vida profissional, falando, e assim por diante. E quando isso tudo acontece, o que eu chamo de... Você criou um ambiente seguro, um ambiente onde, cara, você pode trazer o problema para a mesa, que ele vai ser tratado, e ninguém vai pensar, e você nunca vai pensar que alguém vai te sacanear, porque você sabe que o cara que está lá do seu lado, ele tá para te colaborar. E assim por diante. Então é um ambiente seguro, de confiança. Quando isso acontece e você alinha tudo isso com a estratégia da empresa, aí, Pedro, é uma mágica. É uma mágica. Aí você consegue fazer tudo o que você precisa. Então, o que normalmente acontece nas empresas aí, você falou do livro, né? Não falou do livro. Qual o livro? A Júlia falou do livro. Falei do livro. A Júlia falou de um livro, né? Um livro que eu li e gostei. E basicamente esse livro, Júlia, chama As 4 Disciplinas de Execução. Porque ele fala de uma forma muito simples, onde que você tem que botar energia e foco no que é realmente importante. Então, todo time que você monta, toda organização que você começa, ela tem um monte de KPI, tem um monte de medições, tem um monte de coisa que você olha e quer atingir, etc. Só que você precisa entender duas coisas. Primeira, a gente vive o rodamuinho. Cara, o rodamuinho é o cliente que liga para você muito bravo, que tem um problema, é a máquina que quebra, é o funcionário que pede para ir embora, é o acidente. O rodamuinho tudo acontece e precisa acontecer, e você precisa dar resposta, mas você precisa, dentro do rodamuinho, ter a habilidade de se concentrar e olhar o que é mais importante e tomar as decisões a favor do que é mais importante. E essa é a disciplina número 1 que esse livro fala, né? ZWIGs, Widely Important Goals, é o que é mais importante para você. E geralmente o mais importante para uma organização é o quê?
faturamento, vendas que ele vai fazer, o lucro líquido que ele vai entregar, o caixa que ele vai guardar e etc, né? Só que são coisas que são muito importantes, mas que não necessariamente você controla. Então, você pode chegar no final do ano e falar assim, opa, atingi minhas vendas, que bom, legal, excelente, vou ganhar um super bônus. Ou, não cheguei. Então, você precisa ter elementos ou KPIs de direção, que é a segunda disciplina que o livro mostra lá. Então, como eu influencio esse KPI, que é o mais importante para mim, e garanto que aumente a probabilidade de atingir esse objetivo. Então, se eu falo em vendas, então, quanto mais eu visitar o meu cliente, aumento a minha probabilidade de chegar no resultado. Quanto mais eu cuidar dos meus preços e conhecer o valor de mercado, etc., e trazer um value proposition para o que eu estou vendendo, mais eu aumento a minha probabilidade de atingir o objetivo. Quanto mais eu tenho um pipeline robusto, entendeu? Então, você busca medidores de direção que te aumente a probabilidade de chegar nesse resultado. E aí, o mais mágico disso tudo, você não é dono, você é o gestor, não é dono desse KPI. O dono desse KPI é o indivíduo. É o vendedor, ou é a pessoa que está realmente vivendo, medindo ele, influenciando esse resultado. Mas nada serve esses dois elementos, ou seja, a disciplina número 1 e a 2, se você não mede isso. E se você não tem um placar onde a pessoa fala, tô ganhando ou tô perdendo. Então, você precisa ter placares simples. E qualquer indivíduo dentro dessa máfia, que eu falei, dessa organização, saiba, opa, aqui eu tô ganhando ou tô perdendo. E lá dentro, quando você tem um vermelhinho, você precisa ter um dono desse KPI, desse indicador de direção, que não é você, que não é o gestor, mas é o indivíduo que pode influenciar. E esse cara, ele manda nessa atividade com uma cadência. Então, vamos dizer que um item X ficou vermelho, então você vai para esse indivíduo e fala assim, esse item X, o que você está fazendo efetivamente para mudar? Estou fazendo isso, estou fazendo essas reuniões, estou fazendo segmento, fiz essas ações. Então, essa é a quarta disciplina, quando você gera uma cadência de acompanhamento para cada um dos itens que são influenciáveis, mensuráveis, e quando bem feitos, leva para o seu resultado. Resumo da ópera. Você não precisa muita complexidade para entregar resultado, para entregar felicidade para as pessoas, para entregar orgulho de entregar os seus resultados. Você precisa organização, disciplina, e você precisa que cada um entenda seu papel dentro dessas engrenagens. Então, nada disso é fácil de fazer, mas toda vez que você consegue fazer isso, a mágica acontece. Legal. Legal, Mal.